queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, o Céu e o Inferno. Codificação esta realizada por Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte deste livro, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 4, e no capítulo 4 estamos vendo sobre o inferno. Estamos vendo até aqui, hoje vamos começar aqui o item 6, sobre essa questão desta mistura da ideia do inferno para os cristãos, que vem lá da ideia dos pagãos. Sendo que nos cristãos o inferno ainda consegue ser pior, porque os deuses, eles não, que cuidava, o Deus que cuidava lá, o Plutão, não é, que cuidava do inferno, não tentava levar ninguém para o mal, ele só cuidava lá do lugar. E os que estavam no Olimpo não ficavam admirando lá o sofrimento dos que estavam no Hades, né, que estavam lá naquele inferno. Já no inferno cristão, não. Os que estão lá maltratando os que foram para lá, eles tentam influenciar os que estão na carne para fazerem o mal. E aqueles que estão lá no céu ficam olhando o inferno, as criaturas serem torturadas e não fazem nada. Então, esse é um pequeno resumo do que vimos até aqui. Agora, diz Kardec, item 6. Essa mistura de ideias pagãs e de ideias cristãs nada tem que deva surpreender. Jesus não podia, de repente, destruir as crenças enraizadas. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceberem, para chegarem à ideia correta, mais amadurecida, digamos assim, o infinito do espaço e o número infinito de mundos. Nós falamos, não é? O Olimpo ficava lá no cume da abóbada celeste e não tinha nada além disso. Isso no mundo pagão. Quando voltou-se ao mundo cristão, também o céu era como esta abóbada, lá no topo o céu e depois nada. E a terra era o centro disso tudo. Então Jesus não podia, de repente, destruir crenças enraizadas. Faltavam aos homens, a nós encarnados, os conhecimentos necessários para que pudéssemos, nós, conceber o infinito do espaço e o número infinito de mundos. A Terra era, para eles, então, o centro do universo. Não lhe conheciam, nem a forma, nem a estrutura interna. Tudo lhes estava limitado ao seu ponto de vista. E era essa a ideia que tinham do universo. Suas noções de futuro não poderiam se estender além dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas, ou seja, de trazer conhecimentos que estivessem muito mais à frente da nossa capacidade de entendimento. Não ia dar certo. Por isso, ele não o fez. Mas, por outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos existentes, absteve-se, deixando ao tempo o cuidado de retificar as ideias. O tempo é maravilhoso, não é? Limitou-se a falar vagamente da vida feliz e dos castigos que esperam os culpados, aqueles que erraram. Culpa fica por conta da pessoa que erra. Não é? A culpa não é um estado obrigatório.
principalmente quando nós reconhecemos o erro, nos arrependemos, vamos para a reparação. A culpa vai ser mesmo um elemento atrapalhador disto tudo. Então, Jesus se limitou a falar da vida feliz e dos castigos que esperam os culpados, da vida feliz dos que foram seguidores da palavra de Deus e dos que erraram, não é? que os castigos são referentes ao quê? Aos sofrimentos naturais das consequências das más escolhas. Mas em nenhuma parte os seus ensinamentos, em nenhuma parte nos seus ensinamentos encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram artigo de fé. Não existe isso. O máximo que Jesus fala é o quê? Das trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Um remorso faz isso. Um sentimento de culpa faz isso. Daí a estar sendo torturado por alguém, gigantesca distância, não é mesmo? E Kardec continua. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes nos tempos modernos, e aí vamos chegar no século XIX, que é onde estamos, já Kardec está em 1865, vamos lembrar, não é? E nós estamos com ele aqui. As revelações, elas transcendem o tempo. Mas ele está falando de quê? De um desenvolvimento histórico da capacidade de entendimento do ser humano, de nós aqui da Terra. Então, foi preciso a difusão das luzes, ou seja, o aumento das descobertas, e com isto tudo da inteligência humana, e da nossa capacidade, obviamente, de absorvermos isto tudo. Vem tudo junto, não é? É o progresso. Para, então, lhes fazer justiça, para que pudéssemos alcançar um entendimento melhor, sairmos dessas ideias primárias. Mas, então, como nada de positivo havia substituído as ideias existentes ao longo do período de uma crença cega, sucedeu como transição o período de incredulidade, ao qual a nova revelação, a doutrina espírita, veio colocar um fim. Então, se antes acreditava-se em tudo deste nível de alegoria da fantasia humana, depois veio a fase de então não tem nada. Aí Deus foi, veio o materialismo e chegou bem forte mesmo, no século XIX era muito grande a sua influência, e tudo isto é uma crendice, nada é verdade, acabou, é isso. Mas aí chegou a terceira revelação, chegou a doutrina espírita. Então, ao qual a nova revelação veio colocar fim a esse período de descrença, porque substituiu a crença cheia de imaginação por uma crença baseada em ciência. A fé alicerçada na razão. Eu entendo isso. Era preciso demolir antes de reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas àqueles que não creem em nada. É mais fácil fazer aceitar as ideias justas junto àqueles que não creem em nada, porque sentem que lhes falta alguma coisa, do que fazer aqueles que têm uma fé robusta no que é absurdo crer no que faz sentido. Porque aqueles que não creem em nada
eles estão carentes porque nós somos espíritos, somos filhos de Deus, e o nada não faz sentido às nossas almas. Então, estão mais propensos a ouvir. Mas já aqueles que estão ali agarrados àquela fé insensata, cria-se então mais resistência. Não, não, e é isto aqui, é isto aqui, é isto aqui. Okay? No item 7, terminamos aqui o item 6, vejamos o item 7. Para a localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a não admitirem para as almas senão duas situações extremas. É só isso. A perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. Dá gastura pensar nisso, não é? Muito injusto. Mas ele continua. O purgatório, que seria o meio termo disso, é apenas uma posição intermediária, momentânea. Não é para ficar eternamente no purgatório. Ou bem no final vai para o céu, ou bem no final vai para o inferno. E isso para todo sempre. Só frisando aqui. Isto são as crenças antigas, no caso, anteriores ao século XIX, quando a nossa mentalidade não estava tão preparada para ideias mais robustas do universo. O purgatório, então, é apenas uma posição momentânea ao saírem da qual passam, sem transição, para a morada dos bem-aventurados, se forem para lá. Eu acho que sim, é verdade, né? Nós estivemos vendo, vamos lá recuperar o que aprendemos aqui da doutrina católica. No purgatório ficam aqueles que estão esperando as preces dos encarnados para serem liberados para o céu. É isso. No purgatório não tem essa de que, não teve, então vamos para o inferno. Não. No purgatório são as pessoas que não vão para o inferno, mas também não vão para o céu, enquanto não receberem bastante orações para serem liberados para o céu. Ok? Isso é importante. Então, o purgatório é apenas uma posição intermediária momentânea ao saírem da qual passam, que é aqui encarnados. É momentâneo. Vão ficar lá um tempo, mas não vão ficar para sempre. Sem transição para a morada dos bem-aventurados. Saindo dali, vão direto lá para o céu. Mas para isso precisam de muita pressa. Aí a gente vai entender, não é? Pelo menos eu, me perdoe a minha ignorância nesse setor. A questão da segunda-feira das almas, né, de se fazer prece pelas almas. As almas são dos encarnados, para o espiritismo não. A alma é o espírito encarnado. Na doutrina católica, as almas são os desencarnados. A alma penada é aquela alma que está vagando por aí. É a alma penada. E ele diz, Kardec, não poderia ser de outro modo, segundo a crença na sorte definitiva da alma depois da morte. Fé ou céu. Purgatório temporário, até que tenha oração suficiente para ir para o céu. Okay? É claro que tem uns que são bons e vão direto. Isso dentro da doutrina católica. Por favor, se tiver algum católico, alguma informação que eu esteja falando errado, por favor, me corrijam, está bem? Agradeço. Não há senão duas moradas, as dos eleitos e a dos condenados.
Não se podem admitir vários graus em cada uma, ou seja, como vemos lá na escala espírita, não é? Vários graus. Os espíritos imperfeitos, a terceira ordem, temos algumas classes, nos espíritos bons algumas classes, e apenas nos espíritos puros não há classe, porque já são puros, não tem gradações nisso. Então, não há senão duas moradas, as dos eleitos e a dos condenados. Não se podem admitir vários graus em cada uma sem a possibilidade de franqueá-los, ou seja, abrir acesso a essas a esses graus intermediários, porque não existe grau intermediário. E, por consequência, de progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há várias moradas na casa de meu Pai. E aqui terminamos o item 7. Fiquem muito à vontade de comentarem, de fazerem perguntas no chat. Eu respondo a todas, está bem? Amanhã estaremos de volta. Hoje vimos aqui o item 5 e 6. Estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.